E alguém chega para ele e fala assim: nossa, cara, flor é tão caro, tu vai ficar gastando dinheiro com flor? É o inimigo, eu acho. Aí ele fala o seguinte: realmente, né? Flor é muito caro, todo dia eu gasto tanto com flor. Vou fazer o seguinte, para não deixar de dar flor, eu vou no cemitério agora, vejo aquele recém-enterrado, e aí eu pego as flores dele. Aí ele leva para você, mas ele não diz de onde veio. Você fica feliz com as flores? Fica feliz com as flores, né? Você não sabe de onde veio, as flores ainda estão bem vivas, parece que é de uma floricultura. E aí quando vocês descobrem que essas flores não são da floricultura, como é que vocês reagem? O meu ia dormir no cemitério, mas não era morto não, tá, gente? Ele só ia para lá mesmo, de verdade. Por quê? Porque ele me dava flores de floricultura e agora ele me dá flores de cemitério. E aí então é sobre esse assunto que eu queria falar com vocês hoje. Mas não é sobre flores, tá? Mas aquilo que realmente nós estamos entregando para Deus. Que no começo era da floricultura. E aí com o tempo a gente começa a entregar flores de cemitério. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse. E eu fiquei bem intrigada, porque assim, a gente, quando lê Apocalipse capítulo 3, ali do capítulo 2 até o capítulo 3, que ele vem falando sobre as cartas às igrejas, né? A gente sempre tem ênfase ali em Éfeso, e depois ali em Filadélfia, um pouco de Esmirna, mas na verdade a gente pega muito para a igreja de Éfeso, na verdade, né? Esse é o que realmente a gente foca muito em Apocalipse 2 e 3 ali, sobre todas as igrejas. Vamos fazer uma oração para a gente dar início ao estudo da palavra, tá bom? Querido Deus e amado Pai, nós somos muito agradecidos, Senhor Jesus, porque em mais esse domingo, Senhor, em mais uma semana que está se iniciando, nós podemos estar na Tua presença, Deus. Te agradecemos também, ó Deus, porque agora podemos partilhar do pão da vida, ó Deus. E te peço desde já, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja comigo para pregar a Tua mensagem, mas acima de tudo esteja com todos nós para que a gente possa usufruir, Senhor Jesus, da Tua palavra, aprender contigo e guardá-la em nosso coração, Senhor, e dessa forma praticar, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos desde já que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e as das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás, gente? Morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-se. João 14,15 fala que, se me amares, guardarei os meus mandamentos. E João, ele já alerta isso para cada um de nós. Existe uma condição no amor de Deus. A condição essa é: quem vive não sou eu, Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, o meu condicionamento logo é guardar os seus mandamentos, obedecer a sua lei, obedecer aquilo que a palavra dele diz, né? Só que se a gente observar aí na igreja de Sardes, e meu sonoplasta sumiu, eu ia mostrar para vocês a imagem. A igreja de Sardes, ela fica localizada ali na região da Turquia, que foi alguma das igrejas que Paulo até passou ali na Turquia. A cidade de Sardes, na verdade, ela era uma cidade muito imponente, uma cidade riquíssima, e ela tinha uma muralha incrivelmente, para eles, inatingível. Ou seja, ninguém poderia atacar, ninguém poderia conseguir ultrapassar as muralhas de Sardes. Ou seja, a população de Sardes, ela era uma população que ela era, de certa forma, muito arrogante.
Por quê? Porque eles eram ricos. E por eles serem ricos, eles se achavam autossuficientes e independentes. Só que eles não vigiaram por 2 vezes, e por 2 vezes Sardes foi atacada. Por quê? Porque eles não colocavam os guardas. Porque eles achavam assim, quem vai conseguir atingir a gente com essas muralhas? Ninguém. E um deles que ataca eles é Ciro. Ciro consegue atacar a cidade, invadir. Depois Teônito também ataca a cidade e consegue invadir. Por quê? Porque a petulância deles, eles achavam que por eles serem ricos, imponentes, ninguém conseguiria atingir. A igreja de Sardes ficava ali localizada. Era uma das igrejas mais bonitas que tinha da região ali, da Turquia, que na verdade ali era chamado de Lídia. Vocês já ouviram falar que Paulo às vezes menciona Lídia nas cartas dele? Na verdade, Lídia é a Turquia hoje. E ali em Sardes, qual era a situação da igreja de Sardes? Jesus deixa muito claro, parece que é viva, mas ela estava morta. Se a gente comparar hoje, as nossas igrejas, elas não estão muito diferentes de Sardes. A gente parece muito vivo. Como? A gente tem prédios exuberantes, né? A gente tem uma doxologia, às vezes, quase que perfeita. Às vezes que sai algum erro, alguma coisa ali. A gente tem pregadores muito imponentes, que pregam muito bem a palavra. A gente tem uma programação muito boa, tem eventos muito bons. Mas, será que realmente nós estamos vivos? E aí que eu volto para vocês com as flores. Será que talvez as flores que nós estamos entregando a Deus não são flores de cemitério, em vez de flores de floricultura? Por quê? Porque a gente deixou de cumprir os mandamentos de Deus. Irmãos, às vezes a gente se organiza numa programação, a coisa mais linda aqui. E a gente se preocupa tanto com essa programação que a gente perde o principal, que é a presença de Deus. Eu estava conversando outro dia com a dona Antônia sobre assim, pessoas que têm medo de ir na frente da igreja, de fazer uma oração, de puxar um hino, fazer qualquer coisa. E eu mencionei para ela o seguinte, sabe o que acontece? Isso eu falo até para mim também, tá, gente? Porque às vezes, pode ser que eu sou desinibida, né? Mas às vezes dá um nervosismo de vir aqui na frente. É porque às vezes a gente está focando muito em vocês aí. Quem está aqui na frente está muito focando quem está lá no banco. Sendo que o nosso foco principal não é quem está no banco. O foco principal é quem está lá em cima. Porque a gente está fazendo isso daqui não é para A, para B ou para C. A gente está fazendo isso daqui para Deus. Então não importa para Deus os nossos defeitos. Não importa para Deus quando a gente gagueja. Não importa para Deus se a nossa oração não está mais bonita possível aqui na frente. O que importa para Deus é se a minha oração ela é sincera. O que importa para Deus é se eu estou tentando de fato transmitir a mensagem que Ele quer transmitir. Independente se eu gaguejo. E aí muitas vezes a gente fica muito fixado a doxologias. A sair tudo muito perfeito. Mas perfeito para quem? Para o outro. E para Deus? O que a gente realmente faz de perfeito? A Cássio, põe lá aquela imagem lá que eu te pedi. Mostra, ó. Para vocês terem uma ideia, Sardes ela foi construída 407 anos antes de Cristo. Gente, não tem a engenharia que tem hoje. Não tem. E se vocês observarem, olha a imponência que era da cidade. Isso é alguma das ruínas que ficou ainda. A igreja de Sardes, você entrava naquele portalzinho que tem ali, ó, e ela ficava bem no meio da cidade. Ou seja, ela era uma cidade realmente, para a época dela, uma cidade, como a gente fala hoje, né? Como se fosse do futuro, né? Uma cidade futurística, né? Ela era muito além do que realmente era proporcional para aquela época. E, voltando aqui para vocês,
Muitas vezes a gente fica focado muito nessa questão de fazer tudo muito perfeito para o outro. E a gente tenta fazer tanto perfeito para o outro e esquece do principal, que é fazer o perfeito para Deus. Eu estava vendo uma estatística e eu achei bem triste. Porque já faz algum tempo, irmãos, que eu tento entender o porquê que existe uma evacuação tão grande de membros em si da nossa igreja. Nas outras igrejas tem também, tá? O meu irmão é presbiteriano, ele falou que realmente depois da pandemia teve bastante evacuações. A minha irmã da Batista também teve algumas. Mas eu acho que a adventista ela é mais pesado nisso em questão de evacuação. Para vocês terem uma ideia, o relatório anual agora que saiu, dia 4 de agosto, de 1965 para cá, a gente perdeu mais de 46 milhões de membros de forma mundial. É muita coisa. É muita coisa. Agora, em 2023, a gente perdeu, na média, de 863 mil membros, de forma mundial. Entrou, em média, 1 milhão e cento e pouco, e perdeu 800. Ou seja, o número de retenção é baixíssimo. A gente está mais perdendo membros do que a gente, de fato, está permanecendo membros. E aí existem alguns contextos que fazem com que a gente perca esses membros. E muitas vezes a gente acha que é só esse contexto. Sabe qual é o contexto? A gente fala o seguinte: a igreja não tem todos os ministérios trabalhando certinho. Às vezes a igreja não tem tanta programação como deveria ter para jovens. Não é isso que a gente fala? Às vezes a igreja é muito envelhecida, falta jovem, né? Geralmente é essa desculpa que a gente dá. Esse é um lado da moeda. E a gente tem um outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É a pessoa que ela entendeu quem é Jesus Cristo, ela se entregou através de um batismo, ela recebeu o estudo bíblico. Isso daí somos eu e qualquer um de vocês, tá? E por que essa pessoa não permanece? E aí que entra o contexto de Sardes. Muitos de nós, saindo agora da igreja, parece estar vivo, mas nós estamos mortos, tá? E por que nós morremos espiritualmente? A primeira quebra para a gente quebrar relacionalmente com Deus é a quebra de fidelidade a Deus. E João, capítulo 14, versículo 5, ele deixa muito claro: se me amares, guardarei os meus mandamentos. O mandamento são as fidelidades que a gente tem a Deus. Primeiro, qual é o primeiro mandamento que Deus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente de fato está amando a Deus sobre todas as coisas? Quando chega o sábado, nós estamos realmente guardando o sábado? Porque é o seguinte, irmãos, às vezes a gente nem precisa fazer nada de visita, tá? É importante a gente fazer visita. Você não faça visita num sábado, vamos dizer. Mas aí, pelo menos nesse sábado que você não está fazendo visita, você está pelo menos tentando criar relacionamento com Deus? Porque a gente está falhando muito no sábado. Porque a gente não faz visita, a gente não participa de nenhuma reunião que a igreja própria proporciona para nós. Isso eu não estou falando só de JA, até treinamentos a gente não vai. Outro detalhe, não tem um treinamento, não tem um JA, não tem uma visita para fazer, eu estou fazendo o quê no sábado de tarde na minha casa? Eu estou assistindo, eu estou no meu celular, eu estou falando coisas que não deveria falar, conversas infrutíferas, ou eu de fato, peraí, não tem nada para fazer hoje, vou ler meu livro, que me aproxima mais de Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia para eu estudar de fato, que eu não consegui estudar ao longo da semana. Eu vou criar o quê? Relacionamento com Deus. Pelo menos isso é o que a gente tem que fazer no sábado. E a gente não faz. Relacionamento com Deus.
E aí entra também um outro detalhe. Eu estou dizimando? Eu estou ofertando? É mais uma quebra de fidelidade a Deus. Eu estou pregando o evangelho? Outra quebra de fidelidade a Deus. Irmãos, eu estava olhando a profissão de fé da nossa igreja. Se eu não me engano, a gente, quando vem fazendo batismo, apesar que hoje em dia os pastores eles estão batizando, parece poporri, né? Vocês sabem o que é poporri, né? Aquele medley de música, né? Eu vi que a profissão de fé da gente são 9 ou é 8. Eu acho que eles perguntam 3. Na profissão de fé. Mais ou menos isso. Mas na profissão de fé que nós fazemos, em todo caso, independente de ser 1, 2 ou 3, eu acho que são 3 fundamentais que eles perguntam para nós. Não, 4. Uma, que você está aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador. O 2, que você aceita o sábado como dia de guarda. O 3, que você promete também proclamar o evangelho da forma que você recebeu. E o 4, que você vai ser dizimista e ofertante fiel para que a obra ela possa crescer. E nesses 4, a gente entra falhando. E então a gente parece estar vivo, mas nós estamos mortos, se a gente for fazer uma análise da nossa vida espiritual. E se a gente observar lá em Apocalipse, 2 igrejas, Deus ele vai falar assim, sem nem mencionar nenhum tipo de erro. Ele vai simplesmente elogiar. Que vai ser Filadélfia e Esmirna. São as únicas. E a promessa que ele entrega para elas é impecável. E aí eu queria que vocês lessem aqui comigo. Lá na igreja de Filadélfia, capítulo 3, do versículo 10, ele fala assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, Jesus deixa muito claro que a gente ia passar por provações. Ele não mente aqui para a gente. Ele fala o quê? Continua na tua perseverança. Porque se a gente continua na nossa perseverança, a provação que esse mundo está passando e ainda vai passar, ela não vai nos atingir. É a promessa, ela está aqui. E o mais interessante é que, tanto na igreja de Sardes, quanto em Filadélfia, quanto em Esmirna, ele promete as mesmas coisas. E se vocês observarem, aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, ele fala o seguinte, capítulo 3, versículo 2, ele fala o seguinte: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, consolida o resto que estava para morrer. Quando ele fala consolida, ele fala resgata, ainda há tempo de a gente resgatar o que está para morrer. Ou seja, Deus ele nos ama tanto que Ele continua nos chamando a atenção, falando o seguinte: volta ao primeiro amor. Ainda há o que se resgatar. Se você está morto, mas com a aparência de vivo, ainda há o que resgatar. Agora, quando você está morto, já não tem mais o que fazer. Irmãos, muitas vezes, a gente está igual Maria, né? Marta e Maria, né? A gente está igual Maria. A gente está se preocupando tanto com a aparência da nossa igreja,
tanto com a nossa aparência também exterior, com as pessoas vão pensar, e o principal, que é o relacionamento com Deus, que Marta teve, nós não estamos fazendo. Maria teve, né? Relacionamento com Deus e Marta não teve. Por quê? Porque a gente está pensando sempre no que o outro está vendo de mim. E outro dia eu estava até conversando, eu não lembro com quem, né? Às vezes a gente olha um irmão na igreja. Peraí, rapidinho, só dar para eu chegar nesse ponto. Uma vez, o pastor Gideone, todas as comissões que ele vinha aqui, ele falava o seguinte: uma igreja em que os membros têm algum pecado acariciado, que tem algo errado, é uma igreja que não prospera, é uma igreja que ela não anda. E aí, às vezes, a gente como membro fica se perguntando o que acontece com a nossa igreja, né? O que acontece com a nossa igreja que ela não flui? Na membresia, nas programações, na evangelização, o que acontece? É justamente isso daqui que eu vou falar para vocês. Às vezes a gente olha o membro A, o membro B, o membro C e fala assim: nossa, o irmão é impecável. O irmão, nosso irmão é um grande homem da igreja, servo de Deus. E a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece de fato nosso irmão. Quem conhece quem nós somos é Deus. Então existe às vezes, até naquela pessoa mais santa que a gente acha que é santa, pecados acariciados que estão impedindo de que essa igreja cresça, que a igreja do Nova Porto Velho cresça e que outras igrejas cresçam. Irmãos, hoje a gente tem igrejas muito bonitas mesmo. A mais perto é impecável. Nova Porto Velho também, a central nem posso falar. Parece um palácio quando a gente entra lá dentro. E as pessoas que fazem parte da membresia, que frequentam ali, o exterior também, sem palavras. Eu tenho até vergonha de ir na central, porque eu acho que eu nem tenho roupa apropriada para isso. As brincadeiras à parte, irmãos. Ou seja, porque Jesus era tão simples e a gente fez da igreja dele algo tão sofisticado que não parece de Deus. É muito legal, irmãos, a gente ter uma igreja confortável, uma igreja bonita, né? Os nossos pastores, eles pegam muito em cima disso, que a gente sempre tem que estar reformando, melhorando as igrejas. É muito bom, né? Hoje em dia é bem melhor a gente estar aqui no ar-condicionado do que antes era no ventilador, né? Hoje eu entrei aí, eu pensei até que o clarão ia me cegar dessa igreja. Porque eu estava acostumada com ela amarela, agora ela está começando a ficar branca, daqui uns dias vai ficar de outra cor. É muito legal isso. Mas isso daqui, na verdade, não importa para Deus. Sabe o que importa para Deus? Não é também o que a associação da nossa igreja quer. Número de batismo. O que importa para Deus é, de fato, pessoas que se rendam aos pés dele. Pessoas que sejam igual Maria. Pessoas que entendem quem de fato Deus é, querem entregar suas vidas a Jesus e querem de fato proclamar o evangelho dele. A gente, muito em breve, eu espero estar aqui. A gente vai se reunir no meio do mato. Porque o tempo da perseguição está aí. Isso daqui vai ficar. A gente vai estar no meio do mato. E é isso que Deus quer da gente. É o quanto nós vamos ser fiel em meio às provações, em meio às dificuldades. E o quanto de relacionamento nós estamos criando com Ele. Isso daqui é só o exterior. Mas o interior é que Deus de fato quer da nossa vida. E aí, a gente vive meio que no automático, sabia, irmãos? Por que no automático? Porque a gente passa a semana todinha fazendo várias coisas na trabalho, escola, casa. E eu pergunto para vocês, quanto aqui de vocês consegue se programar para receber o sábado? Esses dias eu peguei vocês conhecem o Chat GPT? Vocês conhecem o Chat, né? Aí eu perguntei assim para ele:
Me dá uma ideia de como eu faço para me preparar para o sábado, né? Gente, fantástico. Eu pensei que ele ia falar assim, prepara na sexta-feira tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. Um robô, gente, é claro, é uma inteligência artificial. Ele entendeu que a partir de domingo existe uma preparação para receber o próximo sábado. E ele deu toda uma programação desde o domingo, para quando eu chegar no sábado, eu não ter praticamente... Não, para quando eu chegar no sábado não, para quando eu chegasse na quinta-feira, eu não ter mais praticamente nada para fazer, só apenas finalizar algumas coisas da casa, para na sexta-feira eu nem fazer nada, apenas o almoço do sábado. E quantos de nós fazemos isso? Eu vou falar por mim mesmo, irmão. Tem vez que está dando 6 horas, eu ainda estou na doidice de varrer numa casa. Eu ainda estou, às vezes, pensando o meu almoço. Por quê? Porque eu não me preparei para o sábado. Na quarta-feira, muitas vezes, a gente não vem para o culto. Por quê? Porque a gente não se preparou de segunda e terça já para quarta. Eu entendo, tem pessoas que trabalham fora e já saem do trabalho cansado. Mas a quarta-feira, às vezes a gente não entende algumas coisas da igreja. Demora às vezes para entender, irmãos. Eu vim entender há pouco tempo. Domingo é um culto evangelístico, né? Porque pode vir muitos visitantes. Quarta-feira é um culto de oração. E sábado é um culto de gratidão. Desses 3 cultos, para mim, tá? O mais importante e é o que mais falta na nossa vida, é o que a gente mais falta também. É o de oração. Sem oração não há relacionamento. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe do que a gente precisa, mas Ele quer que a gente fale do que a gente precisa. Eu andei experimentando, irmãos, lá na minha casa. Eu vou falar para vocês. As meninas, ultimamente, elas acordavam assim, ó. A dona Antônia já é prova disso daí. Uma acordava chorando, acordava chorando mais ainda a outra. Era desse jeito. Uma acordava chorando, a outra acordava chorando mais ainda. A maiorzinha acordava fazendo, era mais birra ainda. E aí eu consegui fazer um teste. Antes de elas acordarem, eu já ia para o banheiro, já orando aqui na minha cabeça. Aí eu ia fazendo o café, que agora é cevada, graças a Deus. Agora é cevada. E aí eu já ia orando e declarando, não tem? Orando e declarando sobre elas, né? Antes de elas acordarem. Irmãos, elas melhoraram, não foi, dona Antônia? Elas melhoraram. Elas não acordam mais chorando. Não vou mentir que às vezes outras elas acordam, mas é quando a noite delas tem picos de elas acordarem. Elas acordam ruimzinho. Mas a maioria das vezes, que se eu me acordar de manhã e começar a orar dentro de casa para elas acordarem bem e para que o nosso dia seja bem, para que eu também não tenha picos de impulsividade, de raiva, essas coisas, é tranquilo amanhã, super tranquilo. Tem elas ficarem pedindo uma coisa ou outra, mas é tranquilo, não tem mais aquele choro, aquela loucura que tinha antes. Ou seja, a nossa oração, ela tem muito poder. O que Deus pede é só apenas que a gente ore. Mas a gente não quer ter esse tempo para oração. E não existe relacionamento sem oração. Não existe cumprimento dos mandamentos sem relacionamento. E não existe relacionamento sem fidelidade a Deus. O pastor Gideone falou uma coisa aqui. Vou falar para vocês. Eu e o pastor Gideone tivemos tanto impasse, gente, quando ele era pastor da nossa igreja, mas era tanto impasse. Mas tudo bem. É porque eu era uma ovelha rebelde, recém-batizada. E hoje, graças a Deus, eu consegui entender muita coisa que ele falava.
E da última vez que ele esteve aqui, ele falou uma coisa que eu falei para ele que eu tenho muitas frases dele escritas na minha Bíblia e eu não me esqueci disso. Nós somos herdeiros e queremos viver como escravos. Nós somos filhos e queremos viver como servos. Nós não somos escravos. Nós não somos servos. Nós somos filhos e herdeiros do reino. Deus fala à igreja de Sardes: resgata o que ainda tem. E Jesus está falando para a gente: resgata o que ainda tem. O fim está próximo. Ele está pertinho de voltar. E ele está falando para a gente o seguinte: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente ter relacionamento com Deus. Ainda dá tempo de a gente fechar a nossa porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e se entregar como filhos e herdeiros do céu. E viver de fato o que Ele quer para cada um de nós. Irmãos, nós não vivemos os sonhos que nós queremos. A gente vive os sonhos que Deus quer para a nossa vida. E os sonhos que Deus quer para a nossa vida é que todos nós sejamos salvos, herdeiros e filhos. E que Ele possa nos receber nas mansões celestiais, dizendo: seja bem-vindo, benditos de meu Pai. Amém? E para finalizar, eu queria ler o final desse texto, que ele tem uma promessa, que não é para a igreja de Sardes, é uma promessa para cada um de nós. Ele fala o seguinte: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Versículo 4, tá, irmãos? E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que nós possamos ser essas pessoas que vão estar vestidas de vestes brancas. E que Jesus vai dizer: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Irmãos, vai ser muito triste se a gente escutar da boca do Senhor: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vai ser muito triste.